requerimentos sujeitos à deliberação do plenário. Requerimento 685, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas no Jardim Pedra Mar. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 695, ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências para a instalação de redutor de velocidade na rodovia Nilo Máximo, na altura da Escola Estadual Verano Câmara, neste município. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 698, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Interior, solicitando o empreendimento de ações de fiscalização em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacareí para evitar a perturbação da ordem pública. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 699, a NET Jacareí, solicitando a ampliação de sua rede no Jardim Emília, a partir da Rua Miguel Francisco e Praça Benedicto Batista Nogueira. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento número 700, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando intensificação de rondas escolares no bairro Rio Comprido. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 723. Ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando providências para que cada trecho recuperado da rodovia Geraldo Eurílio de Jesus Erbini, neste município, seja imediatamente sinalizado. Autor, vereador Edgar Sazaki. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 731. A Telefônica Brasil S.A. solicitando a instalação de orelhão na Estrada das Brotas e na Estrada do Pinhal, neste município. Autora, vereadora Rose Gaspar. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 732. A Telefônica Brasil S.A. solicitando a disponibilização de sua rede de internet para o bairro das Brotas e para o bairro do Pinhal, neste município. Autora, vereadora Rose Gaspar. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 733. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos solicitando providências para o estabelecimento de CEPs para as vias dos bairros das Brotas e do bairro do Pinhal, neste município. Autora, vereadora Rose Gaspar. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 734, ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando urgente manutenção do prédio da 156ª Ciretran, situada na rua Valdomiro Anselmo, número 104, no Jardim Marcondes, neste município. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 737, convocação do secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Jacareí, Antônio de Paula Soares, para comparecer nesta Casa Legislativa com a finalidade de prestar esclarecimentos quanto à falta de médicos na unidade de pronto atendimento do Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Senhor presidente, justificando a negativa, no caso do meu voto, eu gostaria de explicar o seguinte. Ontem nós tivemos uma reunião com o secretário, do qual o senhor esteve presente, os demais vereadores. Nós já fizemos o convite ao secretário. Estamos dependendo, logicamente,
da sua agenda para que ele possa vir aqui para conversar com os vereadores, em forma de convite e não de convocação. E, inclusive, dizer que o secretário está sempre aberto a atender os vereadores, independente de serem de situação ou de oposição, caso aqui do nosso vereador Maurício Raca, quando nos solicitou, nós abrimos essa possibilidade. Então, não vemos necessidade de convocar o secretário. Fizemos, então, ontem o convite, estamos apenas aguardando a data na sua agenda. Ok, apenas complementando a informação, de fato, nós fizemos esse convite, ele estará aqui participar de uma reunião aberta a todos os vereadores, que poderão, então, fazer todos os questionamentos necessários. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por 9 votos contrários. Requerimento 738 ao DR e ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando urgentes melhorias para a região da rotatória existente na Rodovia Geraldo Scavone, na altura de acesso do bairro Vila Branca, neste município. Autora, vereadora Rose Gaspar. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 748 ao DR, solicitando providências urgentes quanto ao buraco surgido na rodovia General Eurílio de Jesus Erbini, quilômetro 92, próxima à padaria Chispita, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 755, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de um gabinete metropolitano de gestão estratégica na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 821, a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando providências, dentre elas, a construção de uma passarela quanto aos constantes riscos de acidente no antigo traçado da rodovia D. Pedro I, sobretudo no trecho entre os bairros Chácaras Reunidas e Igarapés e Bela Vista, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Não há mais requerimentos que dependem da liberação do plenário, senhor presidente. Tendo esgotado os requerimentos, solicito à primeira secretária que faça a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação 736, refere-se à não utilização de uniformes pelos servidores municipais do setor de ambulâncias. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário.